Então, eu queria agradecer os dois em especial e a todo mundo que está assistindo. Como o Lúcio já me apresentou, eu sou o Luiz, sou graduando em Ciências Biológicas da Federal de Minas Gerais, onde eu participei do grupo de pesquisa de malária da UFMG, orientado pela professora Érica, né? Está aí, a chefa. E junto com esse grupo grande de trabalho, nós desenvolvemos essa investigação, que foi intitulada, então, Molecular and Pathological Investigation of Parasite Infecting Forest with Tail Lizard em Kentropics calcarata, no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho desse trabalho para vocês, mas antes, eu só vou fechar minha câmera, porque eu acho que fica pior o meu áudio quando eu estou ligado. Então, só um instante, desculpa. Deixa eu achar aqui. Tranquilo, Luiz. Achei. Daqui a pouco eu começo a travar. Aí fica pior. Bom, então, quando eu começo a falar desse trabalho que a gente produziu, ou quando eu falo sobre qualquer trabalho que eu fiz parte de malária, eu gosto primeiro de relatar um pouquinho de como surgiu esse tipo de estudo, justamente porque fica uma coisa um pouco solta, né? Mas a gente tem relatos, então, há mais de 2.000 anos, da infecção por hemosporídeos, em específico a malária, que acomete anos, e no Império Egípcio e no Império Chinês tiveram relatos dessa questão, pessoas que falaram que sentiam sintomas da doença, e a partir desses relatos começaram-se então a buscar as possíveis causas que essas pessoas se sentiam tão mal, né? Então, lá em 1717, depois de muito tempo desses relatos, um fisiologista romano, o Lancise, ele pela primeira vez então avistou pigmentos de hemozoína, que são pigmentos característicos da área nesses indivíduos, né? E apenas 100 anos depois veio, mais de 100, verdade, né? Veio um outro fisiologista, dessa vez um russo, que propôs que esse parasito fosse então causado por um usuário. Só que na época os cientistas falaram, não pode ser porque tem que ser uma bactéria, tem que ser um vírus, não aceitamos que seja um parasito. Só que apenas 9 anos depois veio um outro fisiologista russo que foi lá e mostrou, olha, é um parasito. E eu acabei de ver a forma dele, consegui ver o ciclo dele, consegui compreender como que esse parasito se comporta. Só que ele fez isso não foi em seres humanos. Ele viu essa morfologia, esse ciclo, com um grupo de aves. E com isso a gente começa então a entender que esses hemosporídeos, por mais que eles tenham um grande impacto como uma doença de importância médica, também possui impacto pela sua diversidade de hospedeiros e também de espécies que esses hemosporídeos possuem nessa filogenia. A partir disso, então, outras metodologias e novas maneiras de se estudar esse grupo surgiram, e eu ressalto a microscopia óptica, que nós sabemos que ela é importante para a gente compreender e aprender mais sobre a forma desses organismos, e em conjunto a caracterização molecular, que é importante também para a gente compreender essas sequências genéticas, assim como esses processos evolutivos e essas relações evolutivas desses parasitos. Então, após se conhecer desses hemosporídeos, que eles existiam, perceberam e identificaram que eles faziam parte de um grupo de protozoários reconhecidos como apicomplexa, por possuir nessa região nessa região apical uma estrutura que auxilia e facilita a adesão celular desses parasitos no hospedeiro. E, além disso, perceberam que esses indivíduos deveriam ser denominados como um grupo diferente, que são os hemosporidas, por terem um ciclo de vida heteroxeno, ou seja, eles então não hospedavam apenas, hospedavam então um hospedeiro vertebrado e um hospedeiro invertebrado, e infectavam células sanguíneas, e o nome hemo vem dessa ideia do sangue. Então nós temos aqui o filo complexa, vocês veem minha setinha, né? Sim. Alguém responde? Estamos vendo sim, Luiz. Sim, Obrigado. Obrigado. Então, nós temos aqui o filo complexa, do qual esses indivíduos fazem parte, e a ordem hemosporida, na qual ressalto aqui 4 grupos que são importantes estudados, que são os hemoproteídas, que são conhecidos por infectar aves,
Arnida que infectam amplamente répteis, Leucocitosinum. Eu gosto muito desses parasitas porque eles infectam outras células, células hemácias também, né? Infectam células brancas. E nós temos o grupo que eu vou falar um pouquinho mais hoje, que é o Plasmodidae, que engloba, então, esses indivíduos do gênero Plasmodium, que, inclusive, são os indivíduos que causam malária em seres humanos. Bom, quando a gente fala desse tanto de grupo, esse tanto, uma coisa que é importante a gente começar a perceber é a diversidade de espécies que existe de hemosporídeos. Então, como eu disse, eles têm uma importância médica, eles infectam seres humanos, causando a malária na nossa espécie. E aqui eu destaquei Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax, mas em nossa espécie, eles acometem são apenas 5 espécies de hemosporídeos acometem a nossa espécie. E quando eu falo apenas, é justamente para fazer esse contraste com o número de espécies que a gente infectando aves e outros vertebrados. Por exemplo, o grupo de aves, nós possuímos então mais de 200 espécies já descritas morfologicamente, e quando olhamos análises moleculares, a gente tem de 200 linhagens infectando esses indivíduos. Quando falamos de répteis, não é tão diferente. Já se sabe na literatura, então, que mais de 100 espécies de parasitos, de hemosporídeos, infectam esses hospedeiros. E quando a gente observa as linhagens, é um número muito maior. Mas, diferente das aves, eles estão de que pouca associação entre a morfologia e essa sequência molecular, perdão, dos indivíduos é feita. Tem tantos estudos fazendo essa associação. Se não me engano, são pouco mais de 20 associações que foram feitas no momento da morfologia com essa sequência genética. E além desses indivíduos, nós também temos outros mamíferos, aqui eu destaco o morcego e ruminatos, né, no caso aqui nós temos um búfalo e uma nossa querida Daniela também que está assistindo. Então a gente observa que, além de ter uma diversidade de espécies, esses hemosporídeos também infectam uma grande diversidade de hospedeiros, em diversos grupos de animais distintos. Bom, além dessa diversidade de espécies, uma ideia interessante da gente pensar é a questão da distribuição desses hemosporídeos pelo mundo. Um mapa aqui que mostra essa distribuição de hemosporídeos aviários. A Daniela me ajudou aqui nesse gráfico desse mapa. Agradeço a Dani também. Então, a gente vê aqui que esses hemosporídeos são amplamente distribuídos desde a Europa, continente africano, continente americano, Oceania, Ásia. Então, praticamente em todos os lugares do mundo se encontra esse parasito. Só faço uma crítica que nós temos aqui, então, uma concentração na região da Europa, mas isso não reflete a riqueza de espécies, não reflete nada desse sentido de existem espécies aqui, necessariamente. Acredito que seja mais por questão de que há uma concentração maior de pesquisadores desses temas aqui e talvez investimentos maiores também para se compreender mais desses parasitos. Mas isso é um reforço maior ainda para a gente continuar, né, estudando esses organismos, porque se a gente não fizer isso por agora, é muito que a gente perca a oportunidade de conhecer essa diversidade como ela realmente existe. Então, que todos os dias ações antrópicas destroem mais e mais partes da natureza e ocasionam numa perda muito grande dessa biodiversidade, né? E um exemplo que eu gosto muito de ter em mente foi o que aconteceu ano passado, no final do ano, que foi a queimada aqui da floresta amazônica, que provavelmente nós temos um número muito grande dessas espécies, outras espécies endêmicas da região. Bom, então, tem um pouco essa questão dessa grande diversidade de espécies. Eu vou elencar um conceito aqui que eu acho interessante de se destacar, que é de espécies crípticas. Então, nós temos um grupo com muitas espécies e diversas morfologias, diversas sequências genéticas. Mas, em algumas situações, acontece da gente pegar, então, dois indivíduos diferentes, né, que têm uma morfologia muito diferente, que você não consegue distinguir eles morfologicamente, mas quando se analisa a genética deles, se observa que possui, então,
uma sequência genética diferente. E quando a gente fala dessas infecções por AIDS, eu acho interessante alencar essa diversidade e esse conceito de espécies crípticas, justamente pelo fato de que esses indivíduos podem causar lesões histológicas em seus hospedeiros e, em algumas situações, essas lesões histológicas podem ocasionar da expectativa de vida desses hospedeiros, assim como uma redução deles. Então, pode ser que esse indivíduo que está parasitado por um hemosporídeo, ele não consiga procurar com tanta facilidade quanto um indivíduo não infectado, ou ele não consegue fugir de um predador com tanta facilidade, assim como pode impactar a reprodução dele, uma vez que ele não seria tão viável para se ter uma prole, porque influencia questões de cuidado parental, pode parecer tão atrativo para a fêmea, uma vez que ele terá essas lesões tecidos. Bom, aí geralmente quando eu chego nessa parte, é a parte que eu falei, e converso sobre isso com alguém que não é da área, fica sempre um questionamento, fica uma pergunta e uma expressão também facial muitas vezes, né? Que é qual a importância de se estudar então esse grupo de protozoários? Eu gosto de levantar então esses 3 pontos, porque são pontos que me fazem continuar estudando esse grupo de parasitos e me fazem sempre ficar animado. Quando alguém fala, bora estudar isso, eu falo, bora. Então, esse tipo de estudo nos permite juntar essas informações de diversidade de hemosporídeos. Como eu já disse, a cada dia mais a gente perde mais espaço natural, a gente perde mais diversidade de espécies e mais espécies são extintas. Então, esse tipo de estudo nos ajuda a conhecer um pouco mais desses indivíduos presentes aqui nesse momento. Além disso, também nos ajuda a elucidar um pouco esses conhecimentos ecológicos relacionados a esses parasitos e esses hospedeiros, né? Porque a gente consegue compreender um pouco desse processo evolutivo, como o nosso trabalho vai, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, e também conhecer essa relação que existe entre esses parasitos e os indivíduos que eles hospedam. E com isso, a gente consegue avaliar um pouco o impacto que eles podem causar em determinadas populações, assim como também conhecer esses mecanismos de infecções. Então, isso nos permite pensar em tanto de prevenção a essas infecções, quanto também de cuidar dessa biodiversidade, né, desses grupos de parasitos. E com isso, então, eu vou começar a entrar um pouco na ideia do nosso projeto. Ele surgiu a partir de uma conversa com a Lissa, que é uma das colaboradoras do projeto, que defendeu seu mestrado na Universidade da Paraíba, e ela fez ecologia do Calcarata em Mata Atlântica. Antes do trabalho dela, sabia da existência de 2 populações desse lagarto, desse esquamata, que era uma população de floresta amazônica e uma outra população em região de Mata Atlântica. Existe, né, um estudo da autoecologia desse indivíduo de floresta amazônica, então sabia-se como ele vivia, do que ele se alimentava, como que ele forjeava, horário que ele tomar um pouco de sol. Mas, em relação à Mata Atlântica, não se tinham tantas informações sobre esse indivíduo. Então, o trabalho da Alice é bem legal, ele faz essa comparação. E quando nós vimos essa comparação e essa oportunidade de trabalhar com a Alice, também fomos procurar saber um pouco mais desse hospedeiro e os possíveis parasitos que ele tinha. Então, olhando na literatura, nós encontramos o trabalho do Lyson, que descreveu um parasito nessa espécie de lagarto, que foi o Plasmodium kentropics, e a partir disso nós vamos pensar, será então que um hospedeiro da mesma em regiões, em biomas diferentes, terá a mesma espécie de parasito ou ele vai ter um parasito diferente do que o Lyson encontrou? Ou será que ele não vai ter parasito nenhum? Então ficaram assim pipocando algumas perguntas na nossa cabeça e então surgiu a ideia de avaliar essa ocorrência de hemosporídeos nessa população de Kentrops calcarata da Mata Atlântica. Então, com isso, esses vídeos foram, então, captados na Reserva Particular do Patrimônio Natural de Cargaú, que está localizada no estado da Paraíba, na região nordeste do Brasil.
E essa região, essa reserva, ela possui um trecho de geomática onde há uma população de Kentrops calcarata, que foi o alvo do estudo da Alissa e também, né, um objeto de estudo do nosso trabalho. E esses indivíduos foram capturados de duas formas. Uma que é o método Pitfall, na qual se tem uma armadilha, assim, grosseiramente falando, se faz um buraco no solo, se coloca um recipiente e espera que o indivíduo caia nesse recipiente. Existem também estratégias como estender uma lona para que o indivíduo não consiga saltar ou fugir dessa armadilha, mas a ideia é basicamente essa. E existe também a coleta ativa, né? Na qual se utilizou ela é bem parecida com uma pescaria de peixe, na qual se usava uma vara, nessa vara era amarrado uma corda e na extremidade oposta da corda era feito um nó de marinheiro, aquele nó disso, para se tentar o animal pelo pescoço. Então ia atrás do bicho e tentava laçar pelo capturá-lo. Bom, e essas capturas elas ocorreram entre janeiro e agosto de 2017. Os animais capturados foram devidamente levados para o laboratório na Universidade Federal do Paraíba e foram eutanasiados com lidocaína 2%. Após essa eutanásia, foi feita uma necrópsia dos animais e a partir dessa necrópsia, então, a lista observou a gônada dos indivíduos e realizar uma sexagem. Então, observar se o indivíduo era uma fêmea ou um macho. E após essa era realizada uma coleta de órgãos de coração, fígado e pulmão e também foi realizada uma punção cardíaca para poder se retirar um pouco do sangue desse animal para a confecção de esfregaço sanguíneo e também para reservar um pouco desse sangue para análises moleculares. Então, como eu disse, foram confeccionados para esse trabalho, né, dois tipos diferentes de lâminas para microscopia óptica. O mais comum em répteis, esfregaço sanguíneo, que foram fixados em metanol e coração GIMSA 10%. E no laboratório da FMG nós analisamos essas lâminas em um aumento de 1000 vezes e procuramos em 100 parasitos. Caso a gente encontrasse algum parasito nessas lâminas, nós procuraríamos mais 100 campos para ver se existia uma diversidade de forma de desenvolvimento desse parasito ou se existiria algum outro parasito infectando esses hospedeiros. Além disso, foram realizadas também as patológicas, que foram a partir de corte histológico do pulmão e do fígado. Essas lâminas também foram olhadas em microscópio óptico e analisadas em campos de 400 e 1000 vezes. Bom, é a parte, né, que recentemente, de 2000 e pouquinho para cá, a galera tem focado bastante, tem feito muito, que é as análises moleculares. Então, nós pegamos esse sangue que foi reservado em papel filtro, extrai DNA a partir, usando forma, e o resultado dessa extração foi submetido a gente fez primeiro uma PCR de diagnóstico, pelo método descrito por Fallon, para a gente poder tentar detectar os hemosporídeos no sangue desse animal. Após isso, as amostras que foram positivas para essa detecção, nós submetemos a uma segunda PCR, descrita pelo método de Helgren, e nessa PCR nós amplificamos o gene mitocondrial do citocromo B, e em seguida virávamos para o sequenciamento desse gene. Mas o interessante é que algumas dessas amostras que foram positivas na primeira PCR foram negativas na segunda, na PCR nested. Então, nós também submetemos a uma segunda PCR nested para tentar amplificar uma porção maior. Essa segunda PCR a gente fez pelo método descrito por Biddle. Ele pega quase o mesmo fragmento, mas ele pega uma porção maior do gene. Então, caso houvesse alguma mutação que impossibilitasse os primers descritos pelo Helgren de continuarem a sequência, a amostra de Biddle, como pegava um fragmento maior, conseguia fazer essa ação que a do Helgren não conseguia, né? Bom, essas amostras, então, sequenciadas, elas foram depositadas no GenBank e também nós fizemos uma reconstrução filogenética bayesiana utilizando o MrBase. Então, essa basicamente foi a metodologia que nós usamos no trabalho. Acredito que parte dos trabalhos com esses parasitos utilizem uma metodologia bem similar, então não é tão diferente assim do padrão. A parte mais diferente seria a histopatologia, que não se encontra tanto na literatura. E aqui, então, nós vamos entrar já um pouco nos resultados que nós encontramos.
desses indivíduos Kentropics calcarata, nós conseguimos capturar 104 dessa espécie. Eles foram capturados, nós tiramos a lista, no caso, tirou o sangue desses indivíduos, confeccionou lâminas e retirou os órgãos também. E esse material, esse sangue, ele foi então submetido a toda essa metodologia e nós temos então 64% desses indivíduos positivos para hemofilias. Então é uma porcentagem alta para quando se para pensar, porque mais da metade dos indivíduos estavam infectados por hemosporídeos e desses 67 lagartos nós conseguimos sequenciar 29 amostras. E essas amostras tiveram sequências diferentes, mas todas foram identificadas como Plasmodium. Então, além dessa parte molecular, nós fizemos a morfológica, olhamos os esfregaços sanguíneos, onde nós identificamos um parasito com morfologia similar ao Plasmodium kentropics, que havia sido descrito por Lyson. Nós não conseguimos olhar todas as lâminas dos indivíduos, do 104, porque algumas lâminas não ficaram com qualidade boa. Então, nós não conseguimos realmente ver o parasita em algumas por questão da qualidade da lâmina, mas nós conseguimos visualizar 21 lâminas de indivíduos que estavam completamente positivos, em que nós obtivemos a sequência também. E esses indivíduos apresentaram essa morfologia. Aqui nós temos um trofozoito, um jovem, um maduro, e essa morfologia, assim, quando a gente fez a morfometria, olhando a descrição do Lyson, bateu bastante. Só teve um caso do microgametócito que nós encontramos três vacúolos, não, perdão, nós conseguimos visualizar às vezes vacúolos, mas o Lyson ele conseguia visualizar 3. Então foi uma pequena diferença dessa morfometria, mas antes quanto os gametócitos maduros foram assim idênticos à descrição feita por ele. E com isso, nós começamos a pensar, né, justamente nessa descrição, e quando estávamos nesse processo, surgiu o trabalho da professora Núbia, que foi uma descrição desse parasito em região de floresta amazônica, mas ela encontrou o Plasmodium kentropics, um parasito com essa morfologia, em um lagarto de espécie diferente. Então, os três, a gente observa então os gametócitos deles, a gente vê que tem uma morfologia muito parecida, os três com um corpo alongado, distribuição de hemozoína pelo parasito e um vacúolo na região mais apical. E a gente começa a pensar, né? Será que esses parasitos permanecem geneticamente iguais ou não? Aí os nossos dados moleculares eles dizem um pouco isso, mas foi um questionamento que quando nós vimos, pensamos imediatamente, será que do encontrado pelo Lyson tem uma sequência genética parecida com o nosso, ou será que foi só a morfologia que encontramos? E quando surgiu o trabalho da Nubia, foi a mesma pergunta que nós fizemos. E agora, a Amanda, parece que eu vi a Amanda também na apresentação, participando. Tem um trabalho da Amanda, que é esse parasita de imagem, que também é um Kentropics, encontrado em Kentropics calcarata, em região atlântica. E agora, finalmente, eu acho que poderemos responder essas perguntas, né? Então, será que a sequência desses parasitos é parecida? Como fica essa questão? Porque nós temos aqui dois parasitos encontrados na mesma espécie, mesma região, que ambos foram encontrados em floresta amazônica brasileira, nos lagartos Kentropics calcarata. Nós temos um parasito encontrado pela professora Núbia em de floresta amazônica, mas a espécie foi de lagarto de hospedeiro. Foi da espécie que o Lyson encontrou. E nós temos aqui o parasita encontrado pelo nosso grupo, que possui encontrado em um indivíduo da mesma espécie, mas em uma região e um bioma diferente. Perdão. Então fica o questionamento se esses indivíduos estão realmente próximos filogeneticamente ou se eles são apenas morfologicamente similares. Bom, eu vou entrar nesse questionamento que eu levantei, mas antes nós encontramos nós capturamos também 5 indivíduos da espécie Strophanurus torquatus
Esses indivíduos, nós tivemos, desses 5, 4 estavam infectados por hemosporídeos, e nós conseguimos sequenciar 2 amostras. Infelizmente, as lâminas deles não estavam muito boas para analisar, então nós não conseguimos identificar a morfologia do parasito, nós conseguimos apenas essas 2 sequências. E aqui a gente tem a nossa árvore filogenética, na qual nós temos aqui o grupo Leucocitosis 1, Hemoproteus, Hemocystidium. Aqui algumas espécies de plasmódio, tanto de ave quanto de répteis. Em laranja, a gente tem destacado espécies de plasmódio exclusivamente de aves. Em verde, nós temos destacado espécies de plasmódio exclusivas de répteis. Aí aqui eu dei um zoom só nessa parte dos répteis para a gente entrar um pouco nessa discussão. Eu já marcado aqui em vermelho a sequência que foi encontrada pelo nosso grupo, e demarcado em roxo a sequência que foi encontrada pelo grupo da professora Núbia na região de floresta amazônica colombiana. A gente vê que esses grupos eles não estão próximos nessa filogenia, porque as sequências divergiram em 2%. Quando a gente olha alguns estudos de hemoproteus em aves, a gente observa que é um padrão, é uma média aceitável esses 2% de genética entre parasitos com a mesma morfologia. No nosso estudo também é aceitável, mas continua o questionamento. Será que essa divergência seria suficiente para se falar que seriam novas espécies? Acho que essa discussão a gente precisa sempre aprofundar mais nela, porque com novas tecnologias, com novas metodologias genéticas, a gente vai ver mais e mais diferenças. Mas nós sabemos da importância de juntar, então, essas informações genéticas com informações morfológicas e também informações ecológicas. Acho que passou uma moto aqui agora, desculpa. Então, a importância de se associar essas diferentes metodologias é justamente para a gente poder compreender esses processos ativos e ecológicos desses hospedeiros e compreendermos essas espécies, esses grupos de uma maneira melhor. Além dessa sequência encontrada de Plasmodium kentrops, nós também encontramos outras 5 sequências em Kentropiata, mas nós não vamos associar a morfologia desses parasitos, mas a gente observa aqui que tem sequências muito próximas do parasito encontrado por nós. E também tem sequências próximas do parasito encontrado pela professora Núbia, mas como não conseguimos identificar, não tem muito o que fazer no momento com essas sequências. E além disso, nós havíamos sequenciado 2 sequências do Strobilurus torquatus, que foi aquele lagarto que caiu na Pitfall assim, aleatoriamente não, né? Mas caiu sem a gente querer assim. E essa sequência é interessante porque ela não está tão próxima do Plasmodium kentrophis encontrado por nós, nem tanto do Plasmodium kentrophis encontrado pela professora Núbia, mas quando nós analisamos ela, comparando ela no GenBank, nós encontramos essa sequência próxima de um plasmódio encontrado em um tropiduro, um grupo de répteis, né? E ficou o questionamento, qual será que é a espécie desse indivíduo, qual será esse parasitado nesse lagarto? Como nós não tivemos essa associação morfológica e não encontramos semelhança de 100% com nenhum indivíduo, ficou o questionamento, porque ele diverge em 5% do Plasmodium kentrophis encontrado por nós. E nós também encontramos essa sequência em um Kentrophis calcarata. Então, esse parasita ele não está infectando apenas Strobilurus torquatus. Ele também se encontra no Kentrophis calcarata. Então, há uma porque esse parasita ele foi encontrado em um lagarto que também tinha plasmódio. Nós conseguimos diferenciar essas sequências. Então, há uma co-infecção, uma infecção mista com esse parasita. E é uma das curiosidades que eu tenho, se um dia eu tiver a oportunidade de capturar novamente esses Strobilurus torquatus e fazer lâmina desses indivíduos, é uma coisa que eu quero fazer também, porque me deixou assim, martelando a cabeça. Bom, então vamos voltar um pouco nessa sequência encontradas por nós, pela professora Núbia, né? Nós temos aqui uma amostra, essa distribuição geográfica, então, do Plasmodium kentrophis. Observa que eles têm, então,
nessa faixa tropical, que envolve, tropical assim, da América do Sul, que envolve, então, o norte do Brasil e um pouco do Nordeste, e pega também essa parte da Colômbia, Venezuela, onde há outras espécies do lagarto, do hospedeiro que nós trabalhamos. Então, a gente tem uma distribuição desse parasito nessa região. Fica o questionamento se a ciência genética se daria por essa distância espacial, porque nós temos aqui em azul os indivíduos capturados pela professora Nube na Colômbia e que estão distantes mais de 400 do indivíduo encontrado pelo nosso grupo na região de Mata Atlântica. Então, essa divergência genética, será que se dá apenas pela distância espacial ou será que se dá também pelo fato desses indivíduos serem encontrados em espécies diferentes de lagartos? Essa sequência aqui que está no meio do caminho, que foi a sequência encontrada pelo Lyson, poderia talvez ajudar a entender um pouco essa relação entre esses parasitos. E por isso que eu estou ansioso para saber o resultado da parte molecular da Amanda, porque talvez ela venha nos responder essa dúvida. Se essa questão geográfica, se essa distância geográfica e um bioma diferente traz um impacto tão grande nessa população, nessa espécie Plasmodium kentrops, os forçou evolutivamente a divergirem um pouco, gente? Ou será que a gente vai encontrar a presença desse parasito, esse genoma presente em região de floresta tropicânica unanimamente? Ou será que nós vamos ver essa relação, ou seja, uma forte relação entre esse genoma encontrado em espécies de lagartos semelhantes? Então, eita, passou sozinho, desculpa. Então, assim, tô bem animado, viu, Amanda? Se eu tiver pensando, espero que quando você me conte, por favor, porque, assim, vai ser um achado bem interessante a gente comparar justamente essa questão dessas regiões, dessa distribuição geográfica, se tem tanta influência, assim, para ele fazer em específico. Então, vamos conversando. Bom, a gente entra, então, no diferencial, né, desses trabalhos que abordam essa análise histopatológica desses parasitos. Nós, então, fizemos essa análise a partir de como fígado, coração e pulmão. Nós conseguimos apenas um material de 76 indivíduos, porque começamos a coletar esses órgãos depois do primeiro mês de captura de lagartos, então nós perdemos alguns indivíduos. Mas, desses 76, 61 indivíduos apresentaram gametócitos nos tecidos, em hemácias nesses tecidos. Então, desses 61, nós tínhamos 56 que foram positivos para PCR. Então, confirmando mais uma vez que os 56 que foram positivos em PCR realmente estavam infectados. Mas nós tivemos 5 indivíduos que eles não foram positivos em PCR em momento algum. Então, esses outros 5 indivíduos mostram para a gente a importância de associarmos diferentes metodologias para se trabalhar com o diagnóstico de hemosporídeos nesses hospedeiros. E com isso, a gente conseguiu observar, né, a partir dessa análise desses tecidos, essa que há, né, nós conseguimos ver ou não uma diferença, nós encontramos que sim. A gente observa aqui na figura da imagem o tecido hepático de um lagarto saudável, sem infecção, e a gente observa na imagem B um indivíduo que foi infectado por Plasmodium kentrops. A gente vê que há uma deformação nesse tecido, há uma deformação das células, principalmente das células de Kupfer, e um achado interessante que havia sido descrito também por Telford, que é a presença de macrófagos infectados. Então, esses macrófagos, eles são defesa do corpo, que quando tem uma infecção, como a infecção por plasmódio, por hemosporídeos, eles vão tentar fagocitar esses organismos. E a gente vê a presença deles aqui, e todos os indivíduos, quase todos os indivíduos que estiveram infectados e que nós olhamos, nós fizemos essa análise histopatológica, nós encontramos a presença abundante desses melonomacrófagos. Nos indivíduos não infectados, nós encontramos assim, apenas a presença desses melonomacrófagos. Então, a gente relaciona essa presença com o parasito em si. E uma coisa que nos chamou a atenção também desse tecido é que em um indivíduo
nós conseguimos encontrar uma fase exoeritrocítica do parasito. Isso havia sido descrito por Telford, mas não é algo assim amplamente conhecido, amplamente estudado, porque, como eu disse, não há tantos estudos assim relando essas análises histopatológicas, mas foi interessante perceber que precisamos começar a fazer mais esse tipo de estudo com tecidos desses animais, para a gente conhecer melhor toda essa ecologia desses parasitos, já que não se conhece tão bem. E além disso, nesses achados dos tecidos, temos aqui hemácias infectadas com gametócitos, e aqui temos pigmento de hemozoína fluorescente demarcado, mostrando que realmente era o plasmódio nessas hemácias. E além disso, nós encontramos em tecido cardíaco e hepático dois cistos protozoários que nós não conseguimos identificar porque tinha apenas o cisto, não tínhamos o indivíduo para confirmar ou supor qualquer possibilidade nesses achados, mas a gente observou então que há outras infecções por outros parasitos nesses lagartos, Kentrops calcarata, e que é interessante a gente buscar conhecer melhor, justamente para a gente poder compreender um pouco mais dessa relação entre o parasita e o hospedeiro. Com isso, o nosso estudo nos ajudou a preencher um pouco dessas lacunas, para a gente compreender melhor essa filogenia do Plasmodium kentrops. A gente viu que há uma divergência genética entre esses indivíduos da mesma espécie, e quando surgiram os resultados também encontrados pela Amanda, os resultados moleculares, né? Vamos preencher um pouco mais ainda dessas lacunas e conhecer um pouco melhor tanto essa ecologia quanto essa linha evolutiva dessa espécie. E com isso a gente mostrou que há Plasmodium kentrops em Kentrops calcarata atlântica e que esses indivíduos eles causam uma alteração histopatológica em seus hospedeiros. E com isso, nós vamos associar um pouco mais também a morfologia desse parasito com a sua linhagem genética e acrescentar mais uma linhagem genética. E nós percebemos uma forte relação entre esse parasito e esse hospedeiro, já que nós temos ele em diferentes biomas e na mesma espécie de lagarto. Então, gente, espero que não tenha caído, que minha internet não tenha caído, porque eu não vejo se ela caiu, mas eu queria enaltecer, né, esses dois trabalhos, principalmente o livro do Telford e o livro do Lyson, que possuem um arcabouço assim, muito grande desses hemosporídeos em répteis, e qualquer pessoa que queira iniciar trabalho com hemosporídeo de répteis, com certeza esse livro vai vir a ajudá-los muito, tanto em questões morfológicas, compreender melhor a ecologia desses parasitos. E vem também aqui mais uma vez esse trabalho da Amanda, que eu li ele recentemente. E assim, Amanda, eu adorei seu trabalho, foi incrível e espero ver os próximos resultados. E com isso, gostaria de agradecer a todos, em especial o grupo de malária da UFMG e a professora Érica, que sempre me acolheu muito bem no laboratório e me ajudou muito, tanto academicamente quanto pessoalmente. O Francisco também, que me acolheu no momento que a Érica estava no exterior e também me abraçou muito nesse caminho. E a Gabi, que foi um professor do laboratório, infelizmente não pôde estar presente hoje, mas me ajudou um pouco nessas pesquisas e sempre estava lá do meu lado, me ajudando quando alguma coisa errada, tentando pensar junto comigo. E o resto da equipe também, a Alissa e o Daniel, que participaram dessa coleta, e o Josué e o Catão, que nos ajudaram bastante com essas análises histopatológicas. E é isso, galera. Obrigado, Francisco. Muito bom, muito bom. Parabéns, cara. Adorei o trabalho. Eu achei você muito empolgado assim com o tema. E eu acho que você deveria voltar assim que você puder para os apicomplexos, porque mosquito Aedes já tem tanta gente fazendo, cara, uma tonelada de gente fazendo já. E a gente, dos apicomplexos, a gente tem uma carência de recrutamento astronômica. E publica bem, você Sim. já viu isso também, né? Se você, É, você quer continuar na carreira acadêmica, não? eu vou continuar, pretendo voltar para Hemosporídeos assim, estou analisando assim um pouco a situação, porque também agora a gente está vivendo pleno. Antes eu estava me organizando
e para voltar já pensando no mestrado, e agora eu estou vendo um pouquinho do que vai acontecer, mas meus planos até o momento eu penso em voltar assim a trabalhar com hemosporídeo. Estou Eu pronto para vi que voltar assim você já. ficou assim se convidando, né? Foi muito engraçado. Poxa, se eu pudesse voltar, eu tô louco para bater a porta no laboratório aí para poder voltar. Engraçado. Começar a conversar com a chefa já, talvez. Mas é porque eu É sempre uma gostei deixa. muito de trabalhar com esses hemosporídeos. Comecei a minha graduação e, assim, até hoje é uma área que eu gosto muito e eu vejo muito um porquê de eu estudar esse grupo de parasitas. Então, eu, assim que possível, quando puder, eu volto e quero realmente trabalhar com esses indivíduos. Bom, antes de abrir para as perguntas, pessoal, eu só queria fazer alguns comentários rápidos. Eu acho que um mérito assim astronômico do trabalho, tem vários méritos, né, assim, mas um deles é realmente a histopatologia. Eu achei, eu falei, gente, por que a gente está fazendo tão pouco histopatologia, ou quase nada? Isso me chamou muita atenção, sabe? Eu não dava muita, eu achava importante, mas por conta de hemorragarinas, outras questões de histologia de intestino delgado, fígado e etc. Mas me chamou muita atenção. Eu lembro desse artigo do Telford, foi muito, quando eu era bem novinho, eu vi essa coisa do desenvolvimento no fígado também. Mas eu não Eu sei, acho que, depois eu deixei para lá, assim. eu acho que esse artigo nem era nascido. Então, assim, de lá para cá, de lá para cá, Não, a não. gente teve uma falta de informações sobre É, esse impacto histopatológico desse indivíduo, sabe? E quando você vai eu, procurar em répteis, você não encontra muito trabalho. Você encontra um ou outro, mas que o objetivo não era realmente buscar por hemosporídeos nesses tecidos. O objetivo era analisar alguma outra coisa que nós encontraram. Então, assim, eu acho que nos futuros pesquisadores nós temos que pensar mais em compreender é, essa parte que falta um conhecimento para a gente compreender melhor essa ecologia do parasito mesmo, para a gente saber quais fases, como ele processa ali a partir da entrada dele no hospedeiro, como funciona. sim. Assim, eu não cheguei a falar, mas assim como os vetores deles, né, que a gente sabe tão pouco. Então são áreas desse estudo que eu acho que precisamos começar a trabalhar mais, que a gente perca a oportunidade de conhecer mais desses indivíduos. Na verdade, a gente, por exemplo, vetor de malária, a gente tem um trabalho nos Estados Unidos só, né? E uma de Que répteis, né? tentou, De répteis, de que répteis. trabalhou com um plasmode mexicano, eu acho, que O fez em vida. mexicano é É, o Ayala, né? é. O... Então, assim, Diz que tem uma história, o Minas Gerais tem uma coisa, eu tô monopolizando a fala, mas tem uma história muito engraçada. Quando eu fazia mestrado em Campinas, tinha um pesquisador chamado... ele é de Manaus, esqueci. Eu sei que ele fez o doutorado dele, o mestrado dele, com o Dr. Gini, né, um malariologista famoso aqui no Brasil, na UFMG, quando o Gini estava lá. Depois ele vai para o Rio de Janeiro. E ele começou a estudar tem até, eu achei até via a tese ou dissertação dele na UFMG, eu não consegui tirar uma cópia. Enfim, mas ele fez um trabalho lindo sobre o Plasmodium em Tropidurus torquatus, acho da Gruta da Lapinha, lá. O professor Edson, acho que é Edson. E aí ele estava caçando o vetor, estava começando a ver, aí ele me disse que daí saiu o artigo do Ayala em 74, eu acho, 73, 34. 79, não sei, não é uma coisa assim. E ele ficou tão chateado que ele largou de mão. Eu sei que ele não publicou esse trabalho, eu não acreditava quando ele Nossa, falava. E eu vi é maravilhoso, ele pegava o lagarto manteiga e fazia parasitemia, um negócio espetacular. Mas enfim, tá confinado aí. uma coisa que eu tenho vontade, mas eu não sei, eu acho que em questão estrutural, acho que é muito complicado, pelo menos De fazer o no quê? momento, fazer isso. Trabalhar com essa questão do vetor para conhecer um pouco E mais dos rapaz, não tem possíveis vetores. complicado não. O complicado você demora um pouco mais. Tem isso Demora um não. pouquinho mais. Demora um pouco mais. Não tem essa não. Pessoal, Acho que eles eu têm a gosto. amostra. Maíra, quer falar um pouco? Por favor, vamos fazer a fila aí. Maíra, pode falar, por favor. Eu achei super interessante o seu trabalho. E justamente é uma coisa que a gente está tentando. Eu sou aluna de doutorado, né, em Belém. E a gente tem uma dificuldade muito grande, que é justamente fazer análise histopatológica para o protozoário qualquer, né? Seja você está falando sobre desde características de lagarto, de peixe, ou seja, nada que não seja humano para a gente é muito complicado para a gente conseguir.
Fora, enfim, acho que até que o Sysbio ajuda a gente bastante. Mas a gente realmente tem essa dificuldade para fazer. Eu achei super interessante as tuas análises. Pena que realmente só tinha o cisto, né? É, Não tinha um protozoário para a gente dizer, beleza. Porque até onde eu vi sobre lagarto, existe uma concomitância muito grande de protozoários de uma forma geral. É comum você encontrar, às vezes, seja um elemento, por exemplo, do gênero Garnia, seja ainda como o hepatozoon. Então, é comum você encontrar vários tipos de epicomplexa nesses animais. E aí, o que eu achei super interessante é que realmente você já tinha descrito 2 vezes, então, uma na região norte, uma no nordeste, e aí essa pesquisadora que conseguiu isso lá na Colômbia. Então, isso ficou bem legal, porque tá dando para a gente uma ideia de expansão e abrangência, que é aquilo que a gente estava conversando uma vez, Lúcio, falando sobre, mudando agora o tema, sobre as hemogregarinas, né? Que eles são, aparentemente, muito parecidos, mas não necessariamente idênticos, né? E a gente precisa fazer mais isso, sim. Parabéns, Luiz. obrigado. Fazer Eu uma acho legal. filogenômica aí, né? Vai lá. Não, Isso, tem Isolar as como. coisas. A Núbia estava falando também, né? Ela achou uma. Enfim, depois a Núbia pode falar também sobre essa questão. Pode falar, Luiz, perdão, cortei você. não, é só legal porque, assim, quando você vai um pouco trabalhos relacionados à dispersão, a gente encontra muito trabalho. A gente sabe que a ave é realmente o bambambam quando você vai trabalhar com Plasmodium proteus, com esse grupo de hemosporídeos, com hemosporídeos no geral. Mas a ave tem a questão da migração, tem a questão de uma rota. Seria interessante se ver mais dessa distribuição geográfica entre répteis, justamente porque você não tem fatores de que a ave do réptil alcançar escalas continentais. Tão grande. Assim, então, bem legal, assim, acho que seria interessante ver essa dispersão, essa distribuição das espécies nessas regiões. Mas obrigado, Maíra. Pessoal, alguém mais quer falar? Roberto. Francisco, quer falar? Não, Lúcio, acho que o Luiz falou muito bem já. Eu gostei também, viu? Gostei bastante. Para um graduando. Tá de parabéns, assim, ele falou muito bem nas partes da importância do trabalho, né, relevantes. Senti uma paixão ali, hein? Senti uma paixão. O Luiz trabalhou bastante nesse trabalho, né, com a parte de microscopia também, ele ajudou bastante na parte de lâmina, né, e que é sempre aquela conversa. É sempre aquela conversa de que as pessoas não gostam de microscopia, né, e o Luiz, né, se empolgou, se interessou em fazer também a microscopia, não queria fazer só, né, PCR, sequenciamento, mexer com o computador. Então, foi bom também que ele, volta e meia, eu chegava no laboratório, assim, cedo ou tarde, ele estava lá no microscópio, então, foi legal, assim, ver também que, né, um garotinho novo, assim, né, tem idade, enfiando a cara literalmente no microscópio, né, foi bem legal. Coisa rara, hein? Coisa rara. Na véspera de Natal tava lá, gente, mas esses bichos, assim, eu chamo de bicho de modo geral, mas esses parasitas eu achei muito bonitos e, nossa, adorava, inclusive, logo que puder. Você tem uma boa, ou como o Francisco falou, você teve uma boa instrumentação, né? Acho que é um bom trampolim pro mestrado e pro doutorado, sabe, Luiz? Acho que é muito... Assim, é uma coisa que a gente sempre faz aqui. Eu não sei se é a primeira vez que você vem aqui nos seminários. Eu assisti só o da Núbia semana passada. Ah, ótimo. Acho que eu não sei se eu falei lá, mas tem essa coisa de recrutamento mesmo, sabe? Eu sinceramente, eu faço uma campanha muito forte, assim, o pessoal me conhece muito, de recrutamento mesmo, assim. Os seminários, ele tem um pouco essa... É um dos pilares, eu acho, que é recrutar mesmo. Falar, olha, a gente tem uma demanda absurda, a gente tem uma lacuna de conhecimento astronômicas, se publica absolutamente muito bem, obrigado. Do que eu já falei, com Leishmania tem uma boa quantidade de pessoas, com Plasmodium, malária humana tem uma boa quantidade. Agora com Silvestres a gente tem tudo por fazer e dar uma bela carreira, porque você consegue publicar meio rápido, né? Assim, muito bom. Eu acho que a Núbia chegou ano passado, que é realmente verdade. No Brasil, a gente tem um privilégio de viver numa área que existem muitas espécies, tanto de animais, protozoários, praticamente tudo
que a gente for procurar, a gente encontra alguma coisa nova. Então a gente tem esse privilégio, sabe? E acho que temos sim que recrutar mais pessoas para a área, a gente tem que instigar mais as pessoas a conhecerem, e, inclusive quero te falar, porque eu acho que fazer esse clube, publicar esses vídeos são maneiras de tentar ser público. Porque quando você procura alguma coisa relacionada a esse tipo de trabalho, se você não procurar em plataformas, em plataformas onde é específica desse grupo de acadêmicos, você não encontra quase nada. E disponibilizar vídeo assim, chamar a galera para esses seminários, eu acho que é uma maneira boa da gente tentar atrair mais, né? Como diz o Chiquinho, esses jovenzinhos. Então, parabéns, assim, adorei a ideia. Você viu que ele chamou um negócio de ter uma cronologia, uma cronologia. O Francisco chama você de jovenzinho. Aí eu falei que quando eu li o artigo do Ayala lá, aí ele, então, eu nem era nascido, era... Você viu que é uma complicação. Conversando com o Chiquinho outro dia, aí ele falou que ele formou em 2004. Aí eu tava falando com ele, em 2004 eu fui entrar ainda no ensino fundamental 1. Tá Aí vendo, eu tava Francisco? brincando com ele por causa disso ontem. Voltando ao assunto, pessoal, se alguém quiser falar, pode dar um toque. Eu achei curioso. Pode falar, quem quer falar? Núbia? Núbia, por favor. Oi, eu quero falar para Luiz que adorei sua apresentação. Obrigado. Tenho a oportunidade de ler teu artigo, mas adorei a apresentação. Não gostei muito do mapa que mostra as diferentes pesquisas de Plasmodium. Gostei. Qual foi a distância que você encontrou com o nosso parasita? Qual foi a diferença genética? A distância filogenética foi de 2%. O nosso parasita do seu foi 2% de diferença. Se eu não me engano, acho que 9 pares de base. Tá. Não, mas pode ser, não? Pode ser. Quando a gente olha a distância, por exemplo, de Plasmodium relictum, tem uma distância similar. Pode ser o mesmo parasita e a morfologia é idêntica, não? Sim, idêntica. Somente muda o hospedeiro. Nós temos, assim, hemos encontrado coisas similares com Plasmodium lutzi, com diferentes hospedeiros, mais ou menos a mesma distância. Ou seja, eu acho que pode ser o mesmo parasita. Mas, assim, o que você falou tem muita importância, porque as aves podem voar, mas os répteis não. Mas pode ser que o vector seria muito interessante poder olhar a diversidade de vectores nas diferentes áreas, porque pode ser que temos vectores muito similares. E isso pode explicar diferenças nos hospedeiros, mas com a mesma distância genética, uma distância genética pequena. Assim que eu não entendi muito bem se você decidiu mudar de linha de pesquisa, mas aí eu concordo com o Lúcio, você tem que voltar à Apicomplexa. Você tem, assim, uma pergunta muito legal e, assim como o Lúcio falou, a oportunidade de você encontrar coisas novas e que você possa fazer publicações é muito grande nesta área. Assim que parabéns para Lúcio, para Luiz, para Francisco e para a Érica também. Obrigado, Núbia. Assim, trabalhei com Daniela também, né, que fez um intercâmbio com você, e ela me contou coisas incríveis, tanto sobre você quanto o laboratório, e é um prazer. Você não sabe para mim, assim, estar conversando sobre isso, e muito obrigado. E eu acho, assim, como você é uma área que se tem muita coisa para se estudar, e está nos meus planos e conhecer um pouco mais aquela dessas foto questões. daquele geconídeo, assim, que tá na árvore, né? Desculpa te cortar, Luiz. Não, tô tranquilo. É que eu ia mostrar para vocês, eu estou pedindo um aluno, doutorando começou comigo agora, um colega dele, um professor, foi ao campo e fez uma foto de um geconídeo. É o Amanda que sabe, aquele grandão, Amanda, é o getochaco? Não, getochaco. Não, é o... Tá me ouvindo? Tô. Como é que é o nome daquele bicho? É o Tecadactylus rapicauda. Tá, eu viajando.
E é ele, assim, aí você aumenta. E o cara fotografou, o cara é da Herpeto, ele fotografou assim, o lagarto aqui perto de. Enfim, aqui perto do Amapá, para dentro do Pará já, assim, aqui perto, na divisa. Aí quando o cara, você amplia assim, é incrível. Aí você vê aquele monte de flebotomino chupando o sangue dele, assim, mas só se você aumentar bem. Um negócio muito legal. A gente ficou com a boca pingando, assim. Sabe? Tem que pegar um bicho desse, ó. Pegar todos esses mundos. Nossa. Então, uma coisa legal do artigo foi quando eu vi as coordenadas geográficas, eu fui ver o mapa. E aí, cara, eu achei um negócio que é genial, que é assim. Não sei se assim, vocês tiveram, quem teve a oportunidade de ver o trabalho, a área é um fragmento de Mata Atlântica, perto de João Pessoa, né? Isso. E é um fragmento relativamente pequeno, assim, não é nada espetacular, é relativamente pequeno. E aí eu fiquei pensando, falei, puta, é um fragmento, é uma ilha, na verdade, é um fragmentinho, com 1.400 hectares, uma coisa assim. E eu falei, putz, se os lagartos lá dentro estão com essa prevalência tão alta de 64%, a chance de você... É muito mais fácil, eu falei para Amanda, é muito mais fácil de você tentar encontrar vetores, por exemplo, encontrar vetores em lagartos, de malária de lagartos, no Amazonas é complicadinho, assim. Você tem mega áreas. Agora, num fragmento menor, cara, meu olho brilhou assim na hora. Eu falei, cara, olha que legal. É um fragmento pequeno, você põe armadilha luminosa, você descer, à noite quem vai passar vai parecer que tem uma hidrelétrica, assim, cheia de luz, assim, coletando flebotomínio. Eu já vi, eu falei, esse daqui dá um mestrado monstruoso, assim, porque é um fragmento pequeno e você tem uma prevalência muito alta. Coisa para pensar, viu? E que se responde uma lacuna assim, muito grande que eu acho nessa área de pesquisa, né? Que é justamente essa porção dos vetores. Dá um doutorado, dá um doutorado e meio. Tem um mestrado e um doutorado, começa com um e vai terminando no outro. Tem a Isabelle. Quer falar, Isabelle? Fala, acho que é legal falar também. Se quiser ligar a câmera também para a gente conhecer, acho que é super bom. Você trabalha com a Jane? Jane, não é isso? Não. Isso. Que legal. Eu trabalho com a Giane. Eu sou de Alagoas, mas eu estou agora na UNB. Legal. E aí a gente está trabalhando justamente com hemosporídeos em lagartos do cerrado, né? E áreas de transição. Aí, ó. Olha que coisa legal. E aí eu achei ótimo o trabalho dele, porque ele fala da Mata Atlântica, né? O trabalho da Núbia também eu já tinha lido, também muito importante. E a gente está fazendo justamente isso, essa análise microscópica e a molecular, né? Então, eu acho que vamos ter bons resultados aí. Ainda não tem nada finalizado, né? Porque com essa pandemia tivemos que parar. Mas, assim, muita coisa que acho que vai ter resultado bom, viu? Não, pelo menos o que eu estou encontrando nas lâminas são bons. Ó, não vou pedir para você contar como é que você conta o milagre, mas não conta... Como é que é? Fala o milagre, mas não conta o santo, não é isso, Luiz? Acho que é isso. Isabelle, você encontrou alguma coisa parecida com esse plasmódio Kentropixie? Então... Talvez. Talvez. Morfologicamente é mais ou menos igual. Assim. Não, sabe por que eu estou falando? Assim, não sendo invasivo. Mas o nosso trabalho, ele não tem uma espécie específica, né? Sim, eu sei que vocês fazem vários lagartos, né? Isso, de vários lagartos. E aí depois, quando finalizar, é que a gente vai focar em no caso, se a gente encontrar algo diferente, a gente vai focar na espécie, né? Então, mas assim, a gente está pesquisando de várias espécies. Então, assim, nós temos muitas espécies. Seria legal se você encontrar, o que eu estou falando assim, se você encontrasse, você viu aquele mapa do Luiz, não é? Que você tem a Núbia, aí a Amanda vai fazer uma ponta lá, que ela também achou, a princípio, o Plasmodium Kentropixie, então você tem um ponto ali em Manaus, aí você tem um ponto no Lençon, que eu acho que uma hora eu vou baixar lá onde é o local tipo, aí você tem um ponto em João Pessoa, ali na Nordeste, e aí você tem um ponto fora de tudo, que é no Cerrado, no outro bioma. Quer
dizer, se você reencontrar e achar que Eu já é, achei fantástico. já é Eu espetacular, achei porque você pode fazer uma coisa Uhum. de ver os mesmos marcadores e você pode ver o quanto varia em termos de... Isso dá é muito legal porque dá uma régua, né? Você fala, puta, tem essa distribuição geográfica continental. Aí o João Fábio não tá aqui, João Fábio? Cadê ele? Não sei se tá. Aí a gente pede pro João Fábio torturar uns lagartos lá no Rio Grande do Sul. Pronto, vocês já publicam um negócio espetacular. Entendeu? Nossa, mas parece muito bacana o trabalho de vocês. Já tô agora Parabéns, animado Isabelle. A já. gente está esperando daqui a pouco vocês apresentar o trabalho de vocês aqui, viu, Jane? Justamente. Eu fiquei doidinha com o trabalho dele, porque é muito bom mesmo, assim. Ainda mais para um graduando, né? Eu fiquei impressionada, viu? Obrigado. Muito Tive a ajuda do Chiquinho, assim. O Chiquinho tava lá o tempo todo comigo, me apoiando e andando juntos os dois. E graças a Deus saiu um trabalho, assim, bacana. Mas, Isabelle, o seu trabalho parece ser impressionante. Agora, sem querer pressão, mas da mesma forma que eu falei com a Amanda, assim, na hora que já tiver resultado e poder comentar, já me fala já, porque se tivesse bicho, nossa, ia ser incrível. Ver Não, justamente pode essa deixar. discussão. Eu acho assim, que o Lúcio teve realmente essa ideia muito bacana de reunir todo mundo para assistir esses seminários. De vez em quando eu estou conseguindo assistir. Hoje foi imperdível. Semana passada não consegui. Mas de reunir realmente a galera que gosta disso, né? Que está trabalhando com isso, tipo, muita publicação que pode sair e que se a gente se juntar, o negócio ainda fica melhor, né? Porque cada um, tipo, um lá no norte, outro no sul, um no nordeste, um no centro-oeste, e cada um nos seus trabalhos, mas se a gente puder se juntar e realmente um conhecer o outro, se torna uma coisa muito melhor, né? Sim. Eu acredito muito nisso. E foi muito bom conhecer todos vocês, assim, esse grupo, né? Eu tô achando muito maravilhoso. É que é legal, porque está formando um grupo bom, porque tem uma turminha que sempre vem muito cativo. Você tem, por exemplo, microscopia eletrônica, tem uma galera muito boa do Evandro Chagas, que a gente tem a doutoranda, que é a Maíra Turiel. Então aí você vai fazendo pessoas que trabalham com a picomplexa. E era uma coisa que eu sentia muita falta aqui no país. Da gente não ter... Estava muito solto, assim. E estava começando a crescer, começou a crescer recentemente, nos últimos 15 anos. Mas estava solto, né? Acho que a gente precisa... É isso. Exatamente isso. Estava solto e agora a gente está conseguindo juntar e formar realmente um grupo, assim. Achei muito bom. Eu acho isso bom porque aquele mapa que eu mostrei falando da distribuição de malária viária já é amplamente estudado. Mas quando você olha o mapa, a região do Brasil, a gente não vê tantos estudos, a gente saiba que é mais estudado que malária em répteis, né? Esses hemosporídeos em répteis. Então, acho que cadeia, essa ligação entre as pessoas também seria fenomenal para a gente poder ampliar mais ainda essas áreas de estudo. Então, assim, mais uma vez, parabéns. Quer falar, professora? Sim, claro, por favor. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns para o Luiz, né, meu ex-aluno de graduação, porque realmente ele conseguiu passar, né, esse entusiasmo que eu acho que o Lúcio reforçou e que as outras pessoas também perceberam, né, com relação ao trabalho, né, e agradecer aí ao Francisco, ou melhor, ao Chiquinho, né, eu não consigo chamar o Chiquinho de Francisco jamais, né, porque realmente foi o Chiquinho que participou dessa orientação direta aí do Luiz, né, enquanto ele esteve no laboratório, como ele mesmo colocou, né, eu estava um ano fora do Brasil, e quando eu voltei, eu já encontrei o Luiz já engajado no projeto e se dedicando, e o Luiz também ele não se dedica só à questão da pesquisa, né, do trabalho, ele é um militante, né, que está aí, ele militando a favor de causas muito justas, isso consome bastante o tempo do Luiz, né? Mas é preciso que essa juventude faça alguma coisa realmente, né, num momento tão crítico como esse que a gente vive, não só, né, com relação à educação, né, e essas questões políticas que a gente tem vivido, mas as questões humanitárias também, né, uma mudança de filosofia, de viver aí, que o Luiz tem encabeçado isso de uma maneira muito séria.
Uma coisa também que eu gostaria de falar, né, é que o trabalho foi todo essa parceria, o Chiquinho estabeleceu, né, com o grupo lá do Daniel, com a Alissa, ele que fez essa parceria, e a coisa tem caminhado. E o Luiz, né, ele antes de começar essa pandemia, ele esteve no laboratório, me procurou, né, com a intenção de voltar para o laboratório, teria interesse em participar, né? Então, falei com ele que o laboratório está aí aberto, né, para que ele, né, uma vez, né, tente ingressar novamente nesse estudo desses hemosporídeos em répteis ou mesmo, né, em outros animais silvestres, né? A gente acaba ainda mantendo essa linha no laboratório, então, assim, dizer que está aberto, que eu acho que ele realmente é uma pessoa que tem um potencial muito grande, né? E também queria agora só pegar essa fala da Isabelle, que não, né, que conheci agora aí, né, e que é realmente a importância que existe de se unir forças no Brasil com os pesquisadores de diferentes estados, de diferentes universidades, diferentes centros de pesquisa, para que a gente possa criar no país um grupo, uma rede que trabalhe com esses hemosporídeos de uma maneira bem completa, porque as pessoas, né, têm expertise diferente, elas conseguem se complementar aí no trabalho, então eu acho que é muito importante que a gente consiga conciliar, né, esses interesses, e eu parabenizo o Lúcio por essa iniciativa. Como eu disse, eu caí meio de paraquedas aí, né, num dia que eu fui convidada nem foi pelo Chiquinho, nem nada, mas por uma colega de trabalho que é veterinária, que viu que tinha um seminário, me passou, e aí eu acabei conhecendo, né, essa iniciativa do Lúcio, que eu gostaria de dar os parabéns, viu? Realmente, assim, não são muitas pessoas fazendo, mas são pessoas muito bacanas. Eu acho que o pessoal é muito gente boa, quem está fazendo esse estudo aí, né, em animais silvestres, e a gente consegue juntar um grupo e realmente ter resultados mais palpáveis do que trabalhando, às vezes, isoladamente. Então, assim, Luiz, foi um prazer revê-lo, né? E espero que você continue realmente. E se quiser continuar trabalhando com o grupo está aí aberto, tá certo? Então, obrigada aí. Temos que conversar, mas a pandemia acabou me atrapalhando, né? Mas depois a gente vai conversar direitinho, Érica. Mas obrigado. Na hora que a Erika estava falando ali, né? Falou, não, porque o Luiz bateu na minha porta. Aí o Luiz começou a fazer uma cara de medo, assim, de ansiedade. Sabe que ela vai falar aqui? Mas eu não tenho vaga. Eu senti uma angústia nele assim, e de repente quando ela falou, mas você pode vir na hora que você quiser. Aí ele deu um sorriso. Então, o Luiz tem um sorriso muito gostoso, muito simpático. E eu vi no Lattes do Luiz exatamente isso também, que ele tinha uma coisa com educação, né, Luiz, muito forte também. Não sabia essa coisa de... Eu acho muito legal. A Amanda também tem. Eu acho que, assim, seria muito legal se a gente tivesse cada vez mais novas gerações como você, Amanda, pesquisadores mais antenados nessas questões, assim, sabe? A gente precisa mesmo, como a Erika falou, a gente está passando por um período e que potencialmente vai demorar para passar bastante, né? Então, sendo muito pessimista. É isso. Meus amigos, alguém mais quer fazer alguma fala? Eu queria fazer uma mini crítica, né, ao trabalho. Claro, por Não favor. uma mini crítica, sim, mas é um ponto que poderia ter ficado melhor, foi pelo time mesmo, porque Sim. não sei se vocês perceberam, né, na nossa árvore de filogenética aí, né, que o Luiz apresentou, os fragmentos que a gente amplificou, né, com esse protocolo do Helgren, é um fragmento pequeno. Então, para recuperar a filogenia, né, de aves também no geral e também de plasmódios de répteis, ele é bom, né? Ele tem sido muito usado e tal. Só que a Maria Pacheco e a Núbia, eles publicaram um trabalho em 2018, né? Que esse trabalho estava praticamente concluído já, né? A parte molecular. Então, mas elas publicaram esse trabalho em 2018, que eu posso mandar o nome, que é propondo outros primers, né, que amplificam um fragmento quase o dobro de tamanho, amplifica acho que uns 1.100 pares de base. Talvez a Núbia ou a Maria, né, Pacheco, se ela também está aí ainda, parece, elas puderem, né, se elas quiserem complementar alguma coisa, mas parece que são primers bons, né, que a Núbia até falou que para
Hemocystidium, né? Uhum. Posso estar enganado, não sei se foi, Núbia, esse primers que vocês usaram. Vou mandar o nome do artigo no grupo para todo mundo, mas não sei se foram esses primers que vocês usaram, mas sim, até para a Isabelle, que ela está trabalhando com isso, né? Isso que eu ia falar também. Para tomar Pra cuidado com o Amanda marcador, né? Para Amanda também, quando ela for Sim. explorar a parte molecular desses parasitas que ela encontrou, tentar também, né, amplificar com outros primers com fragmentos maiores, porque a gente consegue recuperar, melhor, né, né? a história filogenética melhor. E também com análises filogenéticas também diferentes, né, a gente consegue melhorar um pouco também, né, a resolução da árvore e tal. Mas é só isso que eu queria falar, que tem outros marcadores também, que a gente fica... a gente tentou vários, né, na época, a gente tentou esse do Helgren, a gente também tentou vários primers também da Perkins, né, da Susan Perkins também, que é uma referência na área de Plasmodium répteis, não funcionaram muito bem, aí a gente tentou esse do Bidel também, amplificou alguns, então, e Plasmodium de répteis, no geral, tem muito problema com primer, assim, a gente vai encontrar, a gente conseguiu sequenciar só metade dos parasitas por causa disso, né, não consegue amplificar tudo, então, a gente pode até ter perdido um pouco da diversidade de parasitos, né, baseado só no sequenciamento. Mesmo assim, né, tendo sequenciado só 31 parasitos, a gente conseguiu encontrar uma diversidade grande, né, riqueza grande, e é bem provável ter encontrado mais outras linhagens de parasitos, talvez até outras espécies, entre aspas, né. Então, assim, mostrando que a biologia molecular em plasmódio de réptil, né, de répteis, né, ela é um pouco complicada ainda. E uma abordagem boa que a gente fez, que acho que ninguém não tinha feito antes, era usar esse primer da Fallon como triagem mesmo. Ele parece ser ele é um primer para a região bem conservada do RNA, né, ribossomal mitocondrial, né, então ele amplifica bastante coisa. E eu acho que foi uma boa abordagem e bateu assim muito bem com análise histopatológica, né? Então foi bom ter visto isso. Então, assim, resumindo, é bom procurar também outros marcadores para sequenciar e não ficar preso, né, a um par de primer para sequenciar. E foi até um problema aqui na revisão do artigo, né? A Perkins foi a revisora e ela falou também que ela está trabalhando com alguns parasitas do Brasil, que ela também está tendo muita dificuldade em amplificar, em sequenciar todos. Então, assim, a gente está agora, né, no Brasil com a parte de biologia molecular, né? A gente fala assim, os cientistas como todos estão agora só começando a entender, né, a diversidade desses parasitos e parece, assim, que a gente está na pontinha do iceberg só, sabe? E então esse problema da biologia molecular, né, é importante, só que ele reforça, né, o ponto que todo mundo fala nesses seminários, né, da importância da morfologia, né, de você analisar lâminas bem feitas, bem coradas, porque na microscopia, né, você pode perder algum outro parásito ali em baixa parasitemia, mas você consegue, né, ver tudo, né, coisa que na biologia molecular você não consegue ver. Teve até o trabalho da Amanda, por exemplo, né, se ela tivesse feito PCR apenas biologia molecular, né, ela perderia boa parte dos parasitos, né, que provavelmente quando ela for explorar a biologia molecular, ela vai tomar um couro, coitada, vai ter que usar primer pra caramba, vai passar um aperto, porque não vai ser fácil, mas e mostra a importância também de manter sempre, né, em plasmódio de réptil, né, manter essa escola, né, old school, assim, de pessoas que gostam de microscopia e manter isso mesmo, porque eu acho que, né, passar 100% para a biologia molecular, a gente vai perder muita informação relevante. Não ficar muito perneta, né? Passei o grupo, passei o artigo no chat, e quem quiser anotar, quem não tiver aí o PDF, né, se não conseguir baixar pelo nosso querido SciHub, eu posso mandar depois, mas tá aí o título. Vai preso, hein? Vai ficar falando propaganda do SciHub aí, rapaz. Não, desculpa, é que se cai do caminhão, por exemplo, algum PDF de artigo também, né, às vezes cai do caminhão.
Caminhão toma, né? Chegar Luiz, obrigado, Oi. Chico. Muito bom. Não, mas isso é importante. Essa questão do marcador molecular, assim, tem que tirar um tempo para começar a pensar isso. Eu falei exatamente hoje isso com a Núbia. A gente precisa pensar, tem umas coisas diferentes, assim, a gente precisa andar também. E ver questão de marcadores, né? Para tipo, saurocitosoma, por exemplo. Né? Ah, sim. Assim, começar a andar com isso. Luiz, quer fazer uma fala final? Eu fico super agradecido. Quero agradecer muito você pela disposição, pela gentileza e simpatia também. Né? Mas simpatia também precisa agradecer, isso é muito pessoal, né? Não, só queria agradecer a todos e todos presentes aqui. Muito obrigado. Desculpem qualquer coisa. Desculpem se meu áudio estiver cortado. Se eu tiver falado muito rápido também. Era ansiedade, né? De querer apresentar para vocês e falar e medo também de falar errado. Mas muito obrigado e estou animado do trabalho, principalmente da Amanda, que eu vi aí. E é isso, gente. Qualquer coisa à disposição. Tá bom. Super obrigado, Luiz. A gente vai conversando. Espero que você daqui a pouco volte aqui com seus dados do mestrado. Vai ser um prazer. Compondo coisas boas. Ótima. Firme na luta aí, companheiro. O negócio tá feio, a coisa tá feia. Pessoal, um abraço a todos, uma ótima semana, bons estudos, até a semana que vem. Semana que vem? Não sei o que é semana que vem. Não sei. Um abraço para todos, ótima semana, viu? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz.